coisa hoje é corrida, mas vai ser bom. Porque o Senhor está presente na casa. Senhor, meu Deus, neste momento, Senhor, estamos aqui mais uma vez na tua santa presença. E por essa oportunidade que o Senhor nos deu mais um dia. E nós estamos aqui nessa noite, para louvar e glorificar o teu santo nome, dizer o Senhor, e a tua bondade dura para todo sempre. Obrigado, Jesus, por tudo, Senhor. Meu Deus, neste momento já quero apresentar o teu filho, o pastor Moisés, nas tuas mãos. Senhor, eu creio, Senhor da glória, Espírito Santo, não é ele que fala, mas sim o Senhor que opera. Aleluia, meu Deus, nesta noite, Senhor, não vai ser diferente, meu Pai. O Senhor vai continuar falando conosco nesta noite. Eu já abraço teu filho para as tuas mãos e Deus cuidado, já te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus, amém? Eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? Graças a Deus, pode sentar pelo instante. Louvemos a Deus mais uma vez por estar na casa do nosso Deus maravilhoso. Louvo a Deus por cada um dos queridos e amados irmãos que está esta noite aqui em nosso ministério. Rendemos a Deus a honra e a glória para todos sempre. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Lídia, minha irmã, né? E a minha mãe, a pastora Rosalinda também, que está à frente desse trabalho às sextas-feiras. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Foi uma temática maravilhosa, né? Que eu tenho visto muitos frutos, muitas pessoas durante as semanas sempre falam sobre o que está acontecendo aqui, nessas campanhas, nos temas a qual cada um tem proposto a ministrar a palavra. Então, louvo a Deus. E agora, por fim, chegou a minha vez de estar pregando a palavra de Deus sobre o tema honra, princípio da honra. Então, eu tenho certeza que o Espírito de Deus irá falar conosco esta noite. Amém, queridos? Sem delongas, abra as vossas Bíblias comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 7. Quem veio ouvir a palavra, diga amém. Amém. Aleluia, tenho certeza que iremos aprender bastante. E rápido, vou ver se eu consigo andar rápido aqui, né? Vou tentar, para ver se eu consigo adiantar um pouco, para que nós possamos. Eu me sinto muito feliz de poder estar ministrando aqui nesta noite, né? Pois se trata mais como se fosse um estudo. E eu gosto bastante de ensinar, como os irmãos já sabem. E para mim é uma honra muito grande, apesar que eu lutei para passar para a pastora Lídia, mas ela não quis pegar, porque ultimamente eu estou com a cabeça em outras coisas. Eu não queria ministrar por esses dias agora, deixar só nas quarta-feiras mesmo aqui, mas eu estou em outros negócios. Mas aprove Deus ministrar a si mesmo. Amém, queridos? Quem encontrou, diga amém. Amém. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 7. Diz a palavra do Senhor assim: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Amém, queridos? Amém. Louvado seja Deus. Bem sabemos que falar sobre honra é a mesma coisa de falar sobre submissão. As pessoas distorcem bastante a honra, assim como também tem uma má interpretação da palavra submissão, que são duas coisas que são muito importantes e é bom para quem a pratica, tanto a submissão como a honra. Mas esta noite nós queremos tratar sobre este assunto. A honra é um dos princípios bíblicos mais importantes, relevantes, que agrada a Deus e tem uma vida longa, próspera, abundante para a vida daqueles que a praticam. Então, como eu disse, a honra é uma das coisas a qual nos leva para um próximo nível. A honra é uma das coisas que nos dá uma vida próspera
nos dá uma vida abundante para aquelas pessoas que colocam em prática. Pastor Moisés, mas o que é honra, Pastor Moisés? Honra é um ato de conhecimento e reconhecimento. Vamos voltar um pouquinho. Honra é um ato. Honra não é apenas reconhecimento, mas a honra é um ato de reconhecimento, de consideração, de valorização, de apreciação, de retribuição e exaltação. Então a honra é um ato, primeiro ponto. Porque se a honra ficar simplesmente na questão do reconhecimento só, sem que pudesse haver uma atitude, um ato, não serviria. Porque a honra, para ser honra, ela tem que ser um ato, uma ação, uma atitude de reconhecimento, de consideração, de valorização, de apreciação, de retribuição e de exaltação, demonstrada a alguém que é uma autoridade ou por alguém que possui um mérito por algum feito. Então, pastor, o que é honra? Aqui eu destaquei 2 pontos importantes, 2 modelos de honra, porque há vários tipos de honra, mas aqui eu quis falar sobre 2 tipos de honra. Primeiro, honra a alguém que é. Honra a alguém que é uma autoridade. É importante entender. Também nós podemos ver aqui a honra ao mérito de alguém que fez alguma coisa, por algo feito. Então nós podemos observar aqui 2 modelos de tipos de honra. Como eu disse, é muito complicado falar sobre esses assuntos. Por quê? Porque quando se trata do assunto de honrar, por exemplo, a autoridade, as pessoas não entendem que o benefício maior da honra não é para o honrado, mas o maior benefício da honra é para quem honra. E nós estamos vivendo num momento tão complicado que as pessoas não querem mais submeter-se a ninguém, querem apenas nivelar as pessoas todas como se fossem iguais, e na verdade não funciona assim. As pessoas são simplesmente iguais na parte interna. As pessoas são iguais simplesmente, como eu disse, na parte anatômica do ser humano. Se você olhar por dentro, todo mundo tem um coração, todo mundo tem uma memória, todo mundo que é vivo tem um coração batendo aí dentro dele, tem o sangue e o cérebro igual. Mas quando se trata da parte externa, não são todo mundo igual. Cada um tem uma posição. E quando se trata de honra, está tratando de quê? De tratar a cada um, como o texto a qual eu li aqui, dar a cada um o que lhe é devido. Se uma pessoa ele é uma autoridade, deve se honrar como uma autoridade. E quem recebe essa autoridade e aceita esta autoridade, ela vai receber alguns benefícios a qual nós vamos estar observando a mais à frente. Então aqui está destacada 2 tipos de honra, por exemplo, que diferem uma da outra: a honra à autoridade e a honra à pessoa que tem o mérito de fazer, de ter feito alguma coisa. Assim sendo, irmãos, a honra é o ato de reconhecer, considerar, valorizar, retribuir com gratidão, tratar com reverência, temor, respeito, obediência com voluntariedade. Porque a honra tem que partir de dentro de nós. A honra não se deve ser obrigado a alguém nos honrar, alguém nos reconhecer. Porque também nós podemos compreender que isso tem que ser algo voluntário do coração, que venha surgir de dentro da pessoa. Porque quando a honra ela é cobrada, não é mais uma honra. Quando a honra é uma honra imposta, não é uma honra. Mas a honra, para ser honra,
tem que partir do princípio a qual eu comecei a falando. Tem que haver um reconhecimento. Mas pastor, como é que eu posso reconhecer alguém? De que forma eu posso reconhecer? Podemos reconhecer a honra. Você pode, eu posso, nós podemos honrar alguém através de palavras, com palavras, reconhecendo-as com palavra. Podemos honrar alguém, mas como eu disse, honra é quando é feito. Nós vamos observar aqui hoje que a honra, para ser honra, ela tem que ser público, tem que ser feito um ato, porque não basta uma pessoa ela reconhecer a autoridade de alguém, reconhecer o feito de alguém, reconhecer o trabalho que alguém tem feito, só reconhecer para si. Mas se não externar isso em público, eu até converso isso com minha esposa em casa, sobre algumas coisas que ela diz, mas eu não preciso falar. Mas para que falar? Não, eu gosto disso, é isso mesmo, a pessoa é assim. Mas para que falar? Eu disse, não, isso é um certo reconhecimento para você. Mas para que se torne uma honra, isso deve ser um algo público. Tem que ser uma palavra, ou um presente, ou algo que você faça, tem que ser em público para que os outros possam ver isso aí. Como uma homenagem, por exemplo, isso se torna uma honra. Como é que alguém pode fazer uma homenagem, uma honra para alguém no acordo? No coração dela. Não, eu amo bastante dela. Imagine se as pessoas que fossem se relacionar com alguém, por exemplo, ela amasse aquela pessoa de paixão, mas essa pessoa não colocasse para fora, essa pessoa não falasse, ficava no campo da alma, do interno do ser humano. Não adiantaria muita coisa como se você tivesse uma semente e você não plantasse. Para que você gostava, você gostava do trabalho da pessoa, gostava do que a pessoa é, ou reconhecer a posição que a pessoa exerce, mas se você não faz nada, se você não fala nada, se você não obedece, se a pessoa não obedece, se a pessoa não presta reverência, se a pessoa não presta temor, fala de qualquer jeito, age de qualquer forma, não dá o devido valor, não adianta nada. Então a honra, para que possa ser honra, ela tem que ser demonstrada com atitude. O reconhecimento só se torna honra quando vem acompanhado de ação e atitude. Se o reconhecimento não vem acompanhado de uma ação, como por exemplo, vou citar um assunto pertinente que aconteceu aqui. No domingo, por exemplo, a diaconisa Tatiana, o que ela viu, o que ela sentiu, as coisas, tudo que ela falou, ela colocou para fora aqui, trouxe a público aqui. Dentro do coração dela, ela tinha tudo aquilo aqui. O que ela falou, o que ela fez, no coração dela, ela tinha tudo aí, tudo aquilo. É de fato o que ela achava, o que ela crê, o que ela viu. Mas se ela não chegasse, não tornasse isso aqui público, não falasse, se ela não pegasse, demonstrasse esta honra com um presente, por exemplo, ia ficar no campo do certo reconhecimento, mas não seria honra. E quando ela faz isso, automaticamente no mundo espiritual, ou qualquer pessoa, porque como eu disse, a pessoa que honra, quem mais é abençoado é quem honra do que o honrado. Porque o honrado ele só recebe aquelas palavras, recebe um presente ou que seja mais. Mas a pessoa que honra, ela passa a entrar no campo da obediência a Deus, a entrar no campo da promessa a qual Deus fez para as pessoas que honram. Oh, aleluia, Jesus. Há uma promessa para quem vive debaixo da honra. Há uma promessa para quem vive debaixo da honra a Deus e as pessoas a qual Deus colocou em autoridade, e também as pessoas a qual faz algo que realmente tem mérito no que faz. Como eu disse, temos que dar honra a cada um de acordo com isso. Não é todo mundo igual.
igual. Não somos todos iguais. Cada um tem a sua posição. Cada um tem o seu lugar. Cada um tem uma forma de operar, de trabalhar. E devemos honrar cada um no seu nível de autoridade, no seu nível de afazeres. E assim, fazendo, automaticamente podemos ver que as coisas mudam. Onde não tem honra, não tem vida, não tem prosperidade, é fracasso, é derrota, é morte, porque essa é a recompensa da desobediência, da desonra. Pode observar, chega numa casa que o filho honra o pai não honra filho, não trata filho bem. Chega numa igreja que o pastor da igreja é desonrado, por toda coisa. É um desastre, é um fala o que quer, é um bagunça, uma igreja bagunçada, tudo fora do lugar. Vem uma casa desonra, que o filho desonra o pai, o marido desonra a esposa. Para você ver, é um desastre, porque há uma promessa, há uma palavra liberada para quem vive debaixo desta grande mandamento de Deus, que é a honra. E pode observar, todo mundo que vive debaixo de honra, que tem temor, tem respeito pelas autoridades. Porque a autoridade aqui tem a autoridade familiar. Hoje eu vou ver se eu consigo falar para mim duas. Mas tem vários tipos de autoridades. Tem a autoridade familiar. Primeiro, a autoridade celestial, Deus. Tem a autoridade familiar, que é o pai e mãe, é uma autoridade. Deus devemos honrar. Há uma autoridade também, autoridades eclesiásticas, que é pastores, e vai as classes obreiros da igreja, são autoridades eclesiásticas. Você vai ver autoridades no legislativo, judiciário, executivo, são autoridades. Municipal, autoridades, prefeito, vereadores, autoridade, professores, tudo isso é autoridade. Patrão, empregado, autoridade, tudo é autoridade. Todos nós vivemos debaixo da autoridade, todos vivemos com a autoridade. Então, devemos o quê? Honrar. E como é que o honra diz? Respeitando-a, obedecendo-a, reverenciando-a, reconhecendo, dando o devido valor, não tratar como comum as pessoas que não são comum. Porque se você tratar comum uma pessoa que não é comum, para você essa pessoa é comum. Se a pessoa chegar aqui na igreja e tratar o pastor Moisés como Moisés, para ele eu sou só Moisés. Se chegar pastora Maria Palácio, se tratar pastora Maria Palácio como Maria Palácio, para você é Maria. A minha irmã, não, a irmã Lia, a irmã Lia aqui, para você é irmã Lia. Você não tem nenhuma autoridade que está na sua vida dela, só na sua vida. Essa é a verdade. Como eu disse, por que tem igrejas que as pessoas não fracassam? Miséria total, prostituante, miserável. Por quê? Desonra a autoridade da igreja. Desonra a autoridade. Ah, pastor, eu não gosto de ouvir isso. É porque hoje nós estamos vivendo uma sociedade que está sendo implantada isso. Não obedece ninguém. Não obedece pai, não obedece mãe, não obedece ninguém. Você manda na tua vida. Pois é, por isso estamos vendo o desastre que está acontecendo hoje em dia. Uma sociedade fracassada. Filhos delinquentes. Filhos delinquentes. Filhos aí sem futuro, sem perspectiva de vida. Porque quem não vive debaixo de honra, vive sem proteção, vive sem segurança, vive perdido. Essa é a verdade. Você não ouve ninguém. Você não está ouvindo ninguém. Nivela todo mundo igual. É tudo igual. Aqui todo mundo tem pastor o quê? Para que esse negócio de cadeira de cima aqui? Para quê? É tudo igual. Se fosse tudo igual, não precisava disso. Não precisava de presidente, de vereador, disso. Não precisava, não. Tudo igual. É igual na anatomia do ser humano. É igual. Mas posição nunca foi igual. Nunca. Nenhum lugar nunca foi igual. Sempre teve sacerdote, sumo sacerdote, teve reis, teve profeta, sempre teve. E um tinha que respeitar o outro. Um tinha que respeitar a autoridade do outro. Cada um respeita a autoridade do outro. Se o ser humano conseguisse viver
debaixo desse princípio que é maravilhoso, havia prosperidade, havia vida longa e bênção. É isso que promete. É isso que é promessa. Então, nós podemos ver aqui agora, vamos ver alguns exemplos práticos de alguns princípios da honra e da desonra. O primeiro, a qual eu quero tratar com os irmãos aqui, o primeiro princípio é honrar a Deus. O primeiro princípio da honra é honrar a Deus. Começando por aí. Mas, pastor Moisés, como é que nós podemos honrar a Deus? No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 2, versículo 30, a parte B, diz: aos que me honram, honrarei. Deus falou isso aí. Aos que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Foi Deus que disse: aos que me honram, eu honrarei. Mas aqueles que me desprezam serão desprezados, desmerecidos. Então, o próprio Deus deixou claro aqui, com esse princípio: quer ser honrado por Deus? Preocupe-se em honrar a Deus. Mas, pastor, como é que nós podemos honrar a Deus? Colocando em primeiro lugar. Glória a Deus, aleluia. Às vezes nós ignoramos a vontade de Deus. Nós ignoramos o que Deus quer para nossas vidas. E como se Deus não existisse, nós fazemos o que nós bem entendemos. Vamos aonde queremos ir. Falamos o que nós queremos falar. Agimos do jeito que nós queremos agir. Escolhemos a faculdade que nós queremos, o marido ou a esposa que nós queremos, o trabalho, o que vai fazer, o que vai pregar, o que vai cantar, o que nós queremos. Aí depois quer que Deus toma conta, que Deus nos honra. Mas se você quiser, se eu quero que Deus me honre, se nós queremos que Deus nos honre, primeiro nós devemos colocá-lo em primeiro lugar. Como colocar em primeiro lugar? Como é que você coloca Deus em primeiro lugar? Na prática, é deixando de fazer a sua vontade para fazer a vontade dele. Glória a Deus. Porque fazer a vontade de Deus às vezes não é fácil. Fazer a vontade de Deus às vezes custa caro, irmão. Fazer o que Deus quer às vezes custa caro. Às vezes Deus nos pede para abençoar alguém, para honrar alguém, para dar algo de valor nós temos para alguém. É fácil? Às vezes Deus pede para que nós possamos obedecer, prestar obediência, pedir perdão, perdoar. É fácil? Não é fácil. Então honrar a Deus, se nós queremos honrar a Deus, para sermos honrados, precisamos colocá-lo em primeiro lugar. E automaticamente, quem coloca a vontade de Deus em primeiro lugar, ele concede o desejo do coração. Se você quer que Deus cumpra o que está em teu coração, se nós queremos que Deus venha cumprir, venha primeiro procurar colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Procurar saber, Deus, o que o Senhor quer que eu faça antes de fazer. Oh, aleluia. Porque depois que der errado, aí corre para Deus. Por que está tudo errado? O que está acontecendo? Aí Deus pergunta: você me perguntou antes? Quanto tempo você orou perguntando se esse negócio, esse trabalho, esse emprego, esse homem, essa mulher, esse namorado, essa namorada, quanto tempo você gastou na minha presença para saber se era ou não? Senhor, eu fiz a campanha de 3 dias. Aí Deus pergunta de novo: mas eu te respondi? Assim, mas eu fiz a campanha, né? Aí eu não vi resposta nenhuma, eu fui lá e agi. Eu fiz a campanha, eu orei, mas tu esperou Deus falar? Às vezes acontece isso com a gente. Para não dizer que não falou com Deus, você vai falar: ó Deus, você não fala, já fala já. Ó Deus, eu vou fazer isso. Você quer que Deus fale o quê? Aí quando chega alguém para mim: pastor, eu vou assim, você vai fazer.
Só está me avisando. Não quer minha opinião. Não quer meu conselho. Por exemplo, nesse caso. Só está me comunicando. Tá bom, irmão. Tá bom, irmão. Agora, se me perguntasse, pastor Moisés, estou querendo fazer isso aqui. O senhor acha que é bom? O senhor acha que é certo? Eu posso falar. Ah, é outra conversa. Às vezes eu vou fazer com Deus. Quando nós não queremos ouvir a voz de Deus, nós pegamos e oramos e agimos de nossa vontade. Mas se nós queremos honrar a Deus, devemos confiar nele. Para honrar a Deus, deve-se confiar em Deus. Então, primeiro, aqui, o primeiro princípio da honra é honrar a Deus, colocá-lo em primeiro lugar. O segundo princípio da honra aqui é honrar a autoridade familiar. Honrar pai e honrar mãe. Isso não está no meio da Bíblia. Isso está no início da Bíblia. Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongues teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mandamento. Um mandamento, meu jovem, minha jovem. Filhos. Ou aqui, como eu disse, quando fala dessa autoridade, abrange todas as autoridades. Honra. A palavra honra abrange a todas tipos de autoridade. Se eu fosse aqui na Bíblia discorrer sobre vários homens de Deus na Bíblia que viveram debaixo de honra e foram abençoados, meu Deus do céu, eu passaria 3 dias pregando aqui. 3 dias pregando. Mas aqui nós vemos uma promessa, uma palavra, um mandamento para nós, uma promessa. Honra teu pai e a tua mãe, que é a autoridade. Aí eu disse, o que honrar? Já vai lá. Reconhecer, respeitar, reverenciar, ter temor, ter cuidado, porque eles são autoridade. Aí no Novo Testamento, vem o mesmo texto dizendo, Efésios 6 e 10. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Não é só um mandamento, é um mandamento com promessa. Que promessa é essa, pastor Moisés? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, quando nós honramos, nós temos uma promessa de quê? De viver uma vida longa. Quando você vê jovens morrendo 12, 13, 14, 20 anos, você acha que isso é vontade de Deus? Você acha que é vontade de Deus? Não, é porque há uma promessa, mas também há uma maldição sobre isso aí. Porque a pessoa que desonra, ou morre fisicamente, ou morre internamente, financeiramente, a vida dessa pessoa que vive desonra não prospera. Não prospera. Porque há uma promessa, há uma palavra liberada sobre essas pessoas. Há uma promessa, eu falo o que eu quero, eu digo do jeito que eu quero falar, eu não estou para ninguém, eu mando na minha vida. Ah, é? Eu não respeito ninguém. Se tiver certo, eu falo mesmo. Aqui está minha mãe. Eu sou o pastor desta igreja, pela misericórdia de Deus, o servo maior desta igreja. Aqui é minha mãe, pastor Rosalino. Eu sendo pastor, quem sou eu para chegar com ela e vai? Eu como pastor, para falar com ela, eu tenho que aplicar a minha autoridade que eu tenho, eclesiástica, mas eu tenho que ter respeito de como vou falar com ela. Porque honra é o quê? É temor. A misericórdia, sabe ali? Se ela soltar uma palavra, eu estou mais enrolado. É a mãe. Ela tem autoridade. Deus tem autoridade. Não tem ninguém na terra, professor, de maior autoridade na vida do filho do que o pai e a mãe. Não tem ninguém. Somente Deus pode desfazer uma palavra maldita. Quando o pai ou a mãe libera sobre o filho. Só no Calvário, quando a pessoa crê em Cristo, fala, eu quero essa maldição em nome de Jesus Cristo.
sangue de Cristo. Eu não recebo, eu rejeito essa palavra maldita. Em nome de Jesus, é que é quebrar. A não ser isso aí, não tem jeito. Eu vou rapidinho mostrar uma coisa aqui, por exemplo. Robson, dá um vazio aqui, o negócio aqui mesmo. Gênesis, capítulo 9 e versículo 22. Os irmãos me ouvem aí, queridos? Amém. Gênesis, capítulo 9 e versículo 22. Noé, olha aqui, Noé estava errado. Noé saiu da arca depois de 40 dias de dilúvio, saiu, tá, plantou uma vinha, colheu as uvas, fez bastante vinho, chapou a carne na sua tenda, ficou bêbado e sabe como é que é, todos bêbados, né? Aí tirou a roupa toda, ficou pelado no meio da tenda. Aí veio Cã, ou para Cão, era Sem, Cã e Jafé. Aí Cã, que era do meio, o filho do meio, aí chegou, entrou na tenda do pai, porque nesta época cada pessoa tem sua tenda. Ele vai e entrou na tenda do pai. Quando chegou lá, o pai pelado, no chão caiu, bêbado. Foi o que ele fez. Aí voltou, virou as costas, foi lá, chegou para sempre. Rapaz, tu viu o que eu vi? Ela estava todo pelado. Mas Jafé, a mesma coisa. Que misericórdia. Aí Jacó, tá todo misericórdia. Você viu o pai pelado? Porque hoje, irmão, talvez hoje é mais simples, né? Mas naquela época, misericórdia era abominação. Era abominação. Aí quando Sem, olha, Sem, o primogênito, soube disso, disse: cala a boca, rapaz. Você está doido? Olha o temor. Quem você vai falar? Quem você vai falar? De autoridade, pai, no meu contexto. Ele é autoridade, você está doido. Pai, se você souber disso, ele falava ruim, está perdido. Ele é autoridade. Ele é a representação de Deus. Isso aí. Os irmãos aqui já ouviram falar sobre as 7 dispensações, não vou falar sobre isso hoje. Mas nessa dispensação era isso aí, o pai mesmo. Aí Sem foi lá e entrou na tenda, Sem foi lá, pegou uma capa e entrou na tenda de costa. Olha só, olha o temor, olha a reverência, olha o respeito que eu falei aqui, olha o reconhecimento de que é o pai. Virou as costas, pegou o pano. Aí foi embora. Aí quando o pai acorda, ele veste a roupa. Quando termina de vestir a roupa, aí ficou sabendo do feito. Ficou sabendo, disse: como foi o caso aí? Cã foi, ele viu, ele espalhou. Vem cá, Cã. A tua descendência será escrava. Você será escravo dos seus irmãos. Você não vai prosperar. Porque soltou um monte de maldição para Canaã, os seus filhos. Não foi nem para Cã, para a geração. Noé falou uma maldição contra a geração de Cã, que foi levado lá na frente, mais à frente, nós vamos ver Canaã, a terra de Canaã. Quem foi que tomou a terra de Canaã? Quem foi que herdou a terra de Canaã? Mano, leite e mel. Quem foi? Os descendentes de Cã. Ou seja, de Sem, quer dizer, os descendentes de Sem. Irmão de Canaã, de Cã, o descendente. Foi justamente o que Deus disse, o que o pai falou. Foi justamente isso. Será escravo dos outros. Os outros vão dominar tudo que é teu. E lá na frente nós vemos que cumpriu perfeitamente tudo que Noé falou. Mas que estava errado. Aí para aqueles que falam: não, pastor, eu não vou honrar meu pai, porque meu pai está errado, meu pai é errado. Eu sei que teu pai é errado. Eu sei que tua mãe às vezes é errada. Eu sei que teu pastor às vezes erra também. Eu sei que o prefeito, eu sei que erra às vezes, o coitado erra. Mas não é porque erra que você tem direito de apontar e atacar. Tem que ter temor. Mesmo se for corrigir uma autoridade, eu não tenho tempo, pastor, para falar sobre Davi. Davi é para mim um exemplo de honra. Davi, e Deus se colocou lá em cima, cara.
Davi errou com um cara, mas tá vendo? O cara honrado, Deus não, eu sei quem é você. Porque quem honra, Deus honra também. Davi teve chance de acabar com Saul várias vezes, não fez. Davi era um cara honrado. Era um cara que entendia sobre honra. Então tem várias passagens bíblicas que eu poderia recitar aqui falando sobre honra, sobre isso aqui. E Davi foi abençoado por Deus de forma tão sobrenatural, porque ele entendeu esse princípio. Ele entendeu como funciona. Então ele não ousou. Seu pai errou, sua mãe errou. Seu pai errou, sua mãe errou. Ao grave, digno de correção, como eu disse minha mãe, eu vou rodear com ela, mamãe. Eu te respeito, a senhora, você sabe que eu deu mais a senhora. Assim, a senhora precisa melhorar para você. Que nada eu falo mesmo, meu pai, você não presta, cara, e gritar. Uma das maiores formas de honra é aceitar a pessoa como é que ela é. Seu pai, aceita ele. Não fica rebatendo. Não, eu não presta, vou falar mesmo. Não. Aceita como é que ele é. Honra a Deus. Se uma coisa que você discorda, fica quieto. Ó, deixa falar. Fala, fica quieto. Porque ele tem autoridade, ele pode falar isso. Fica quieto, deixa ele falar. Porque ele é seu pai, ele é sua mãe. Deixa falar. Só pode discordar, ou seja, retrucar com respeito a uma autoridade, ao pai ou à mãe, quando ela quer que você, ou ele ou ela, quer que você infrinja uma lei divina. Por exemplo, aí está lá e o pai diz: o pai diz, eu quero que você chegou aqui na rua batendo lá. Fala que eu não estou aqui não. Como é que vai fazer? Vai te ferrar, meu pai, vai, sai fora, me respeita, eu não vou falar nada, eu sou crente, mas honra a Deus. Vai falar isso. Não é assim não. Falou, meu pai, me perdoe. Eu respeito o senhor, você é meu pai. Você disse, mas infelizmente eu não posso. Eu sou cristão, como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou pegar a grande de Deus para obedecer o senhor? Aí eu não posso, meu pai. Mesmo aí eu não posso. Porque para desonrar a Deus, você pode desonrar qualquer pessoa, mas a Deus não pode. A palavra de Deus não. Então nesse âmbito sim, mas mesmo assim, tem que falar com respeito. Aí eu vejo às vezes ela em casa. Aí eu falei, claro, se de casa a pessoa já fala com o pai, aponta na cara do pai, fala direto do jeito que quer, imagina na igreja. Eu falo é meio, o pastor que muda. Porque comigo é assim. É só observar a vida dessas pessoas como é que é. É só observar também. De bater cabeça para baixo para cima, um desastre da casa da família, um desgoverno total. É assim que funciona. É assim que é só você olhar para você ver. Quem vive mais de desonra como é que é? É um desastre. É um desastre. Então, nós vemos aqui que a palavra de um pai é errado. Um pai é errado. Mas ele falou, cumpriu na vida do cidadão. Então, irmão, cuidado, filho, cuidado. Cuidado, não desobedeça seu pai. Seu pai é cabeça dura, sua mãe não presta, pode dizer. E tem pai e mãe que não presta mesmo. Tem pai e mãe que não presta mesmo. É um caso sério. Mas você tem que entender que há uma promessa aqui, há uma maldição também. Ah, pastor, foi no Antigo Testamento. Foi no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. E no Novo Testamento falou ainda. É o primeiro mandamento com promessa para que você vá bem. Você quer ter uma vida abençoada? Quer ter um casamento abençoado? Quer ter uma vida próspera? Uma vida debaixo da bênção de Deus? Honra. Viva debaixo de honra. Porque quem vive debaixo de honra, as portas sempre estarão abertas. Vamos para o segundo. O terceiro quer dizer, o terceiro princípio da honra é honrar a autoridade. Como eu já falei aqui, espiritual. Eu vou já entrar no ponto primordial para você entender. Moisés, autoridade espiritual. Tem pessoa que fala mal de todo mundo, fala mal de todos os pastores, dessa língua mesmo. Agora cuidado, se tu pegar um pastor que de fato foi ungido por Deus, porque hoje em dia tem muito pastor que não disse que é pastor. Botou 3 cadeiras lá, abriu uma porta lá e disse que ele é pastor. Aí Deus está aí. Mas mesmo assim não deveria falar. Você não sabe? Mas se você mexer, irmão,
tocar, irmão, em alguém que de fato é ungido por Deus, você não vai lidar com a pessoa, você vai lidar com a autoridade. Está escrito em Romanos 13 aqui, ó. Deve honrar, porque a autoridade foi colocada por Deus. Mas Deus colocou a cadeira da autoridade. Quem estiver sentado nesta cadeira de autoridade, exerce a autoridade. Quem se levantar contra essa autoridade, atacando a pessoa, não atacando os feitos, porque é uma democracia. Então não pode ter direito de falar, de perguntar, mas com respeito, lembra disso. Você pode falar o que você quiser, com qualquer autoridade. A desonra é falar o que você pensa. Não, que é isso? Não, você pode falar com qualquer autoridade. A questão é como você está falando. E o que você está falando? Como e o que? A forma que você fala. E o que está falando? Se for você atacando, porque tu fez isso, atacando o que a pessoa fez, mas atacar a pessoa, se você atacar a pessoa, tu vai lidar com Deus, com o próprio Deus. É assim que funciona. Aqui nós temos rapidinho. Vou pegar só esses dois mesmo. Vou conseguir mais. Moisés e Arão. Os irmãos me ouvem aí? Amém. Está Moisés, Arão e Miriam. Moisés, Deus falava com Moisés face a face, cara a cara com Moisés. Cara a cara. Com Arão falava, se comunicava com Deus através dos sacrifícios ali, dos oferecimentos a Deus. Miriam era uma profetisa. Moisés era o líder máximo que falava diretamente com Deus. Arão, sumo sacerdote. E Miriam, profetiza. Olha só o peso. Os três estavam dentro da tenda. Mas Moisés, ele havia casado com uma mulher cuxita, que na tradução quer dizer uma mulher de pele escura, de outra raça. De outra raça. Não é a mesma raça do povo deles. Aí o que acontece? Miriam e Arão, sumo sacerdote e profeta, profetiza, chegou e começou a falar contra Moisés. Quem Moisés pensa que é? Ele pensa que é somente ele que fala com Deus, é? Pensa que sabe que ele pensa que nós também não falamos com Deus também, não? Você é sumo sacerdote, rapaz, e eu sou profetisa. É todo mundo igual aqui. É todo mundo igual aqui nada, é tudo igual aqui. Pois é a mesma coisa da gente. E começou a recrutar, desonrar a autoridade de Moisés. Colocar Moisés no mesmo nível. Porque desonra é isso. É tratar algo que não é comum, algo extraordinário, como ordinário. É tratar algo que não é comum, como algo comum. E aí Deus, na mesma hora, Deus desce. Os três. Arão, Moisés e Miriam, para fora da tenda. Aí eles saíram na porta. Atiram na porta da tenda. Aí Deus aparece com uma coluna de nuvem na frente deles. Uma coluna de fogo. Quer dizer, Deus aparece. Aí diz: Miriam e Arão, vem cá. Mas fica aí, Moisés. O negócio é com ele. Vem cá. Aí os dois foram até Deus. E Deus disse: quem são vocês? Olha só. Quem são vocês para falar de Moisés? Se eu quiser falar com algum profeta, fala com Miriam. Se eu quiser falar com você, Miriam, eu te falo através de visão e sonho. Porque com o profeta eu falo através de visão e sonho. Se eu quiser falar com você, Arão, eu falo por meio das suas orações, da resposta. Você leva a Deus ou traz de volta para você. Mas com meu servo Moisés eu falo cara a cara, boca a boca. Olha só. Se fosse olhar no contexto, Moisés estava errado. Estava errado Moisés, de novo. Mas quem coloca a autoridade é quem é responsável por ela. É só quem coloca a autoridade. É a mesma coisa aqui. Se eu peguei a pastora Eliane e coloquei a pastora Eliane na frente do trabalho aqui, quem é responsável por ela? É eu. Se Deus não falar uma coisa para puni-la, foi eu que coloquei ele errado. A culpa é minha, foi eu que coloquei. Então quem tem direito de corrigi-la e tirá-la? É eu que coloquei, mas ninguém tem direito. Por quê? Porque a autoridade que colocou
responsável. A mesma coisa é Deus. Se Deus ungir uma pessoa, ele diz, cala a boca vocês dois. Se ele tiver errado, deixa que eu falo cara a cara, boca a boca. Eu vou ungir. Elas poderiam chegar para Moisés e falar, Moisés, poderia falar com ele, tá mal, mas a forma que eles falaram, com arrogância, e colocando mesmo, desmerecendo a autoridade de Moisés, automaticamente o disse, Deus desceu na casa, e quando a coluna desapareceu, na mesma hora, Miriam ficou toda podre, mesma hora. Por Moisés, mas não, Moisés, se o pai tivesse cuspido no rosto do teu filho, ele não ficaria 7 dias fora do arraial, porque é desprezo, porque era assim. Se o pai chegasse no rosto do filho daquela época, cuspisse no rosto do filho, tinha que pegar aquele jovem, aquele filho, e levar para fora 7 dias, porque era uma vergonha total para ele, era um desprezo para aquele filho. Ficar 7 dias em purificação total. Aí eu disse, se o pai fizesse isso com o filho, não é a mesma coisa, então a mesma coisa vai acontecer com Miriam. Ela vai ficar 7 dias fora do arraial. 7 dias fora do arraial. Aí depois dos 7 dias, ela vai voltar. Aí Moisés foi lá e correu. Deus, não, você não tem misericórdia, meu pai. Oh, Deus, não. E Arão correu lá, pegou o incensário, estava correndo e foi lá para oferecer sacrifício, porque está dando misericórdia a Deus. Para que Deus não pudesse, mas mesmo assim, não teve jeito. A recompensa da desonra chegou. Doença. Porque Moisés disse, desonra, onde há desonra, há doença, há enfermidades, há fome, há miséria, há morte, há desprezo, há vergonha. É isso que acontece onde há um lugar, uma casa ou alguém que vive na vida de desonra. Irmão, pois só ganha, irmão. Quem ganha, quem honra, quem ganha, irmão. E Jesus disse isso. Jesus chegou em Nazaré, ninguém importou para ele em Nazaré. Tratou ele como comum. Filho de Maria, filho de Maria. Oh, Jesus, ei Jesus. Não fez milagre nenhum, pouquinhos milagres lá. Mas chegou em Cafarnaum, o mesmo que não fez milagre nenhum naquele lugar. Chegou em Cafarnaum, a cidade toda. E pastora Lia, que prega por aí muito, sabe muito bem como é que funciona. Quando você chega numa igreja, num local que é desonrado, quando você chega lá, fala que você se desmerecendo, não importa, peça fazer, suca a unção que você tem. Você não consegue dar nada naquele lugar. Às vezes, no ensinamento, aqui dentro da igreja, ou alguma coisa, quando vê, o povo está, acabou, não recebe nada. Não consegue sair de nós a graça de Deus. Mas, você vê, tem vezes que eu vou conversar com uma pessoa que reconhece, chega com respeito, com temor, está conhecendo, ó. Ninguém fala, meu Deus, de onde vem tanta sabedoria? Flui assim, ó. Mas quando chega aquelas pessoas todas assim, que parece que a gente não tem nada para dar. E de fato é isso mesmo. Porque aonde há desonra, a pessoa que vai lá não galga nada, não recebe nada, não tem nada em volta. Então, meu querido, minha querida, a importância de viver debaixo desta honra, a importância de viver nessa vida, dessa promessa que Deus tem liberado para nós. É como eu disse, tem muitas pessoas que chegam às vezes e falam, não, pastor, eu estou na frente daquela igreja, estou chamado para ser um pastor da igreja, estou chamado para ter um ministério, mas o pastor não me honra, não me vê. Não é não, irmão. É que você é uma pessoa que não quer reconhecer, ele quer fazer do jeito dele. É do jeito que acha, não, Deus me chamou, eu não preciso mais de ninguém. Não tem como sair do lugar desse jeito. Não tem como sair do lugar desse jeito. Então, se a pessoa, todo mundo que honra é honrado, irmão. Todo mundo que honra, chega ali, automaticamente, ele vai embora e solta. Ele vai soltar. Agora quando chega ali, quer tratar todo mundo mesma coisinha. Aí o perfil Marcelo, vai Marcelo. É Lia, é Rosinha, é Rodalina, é Lei, Moisés, Maciel aí, Maciel. Você não vai tirar nada dele. Vai ficar sem autoridade espiritual. Aí quando estiver passando um terreno grande, não tem ninguém, você não confia em ninguém, você não dá honra a ninguém. Não faz nada. Faz como em Nazaré. Jesus podia fazer muitos milagres, não fez nenhum milagre. Um pouquinho de milagre, por quê? E olha só, era o Filho de Deus. Mas se não tivesse, não dá honra, murcha tudo.
perde tudo. E assim que é. Então, a mesma coisa. Se você quer ser abençoado por Deus, você quer viver debaixo dos princípios da honra, tenha certeza que Deus vai fazer algo grande na sua vida. Porque quem vive no princípio da honra tem vida longa, vida abençoada. Ele tem proteção, tem segurança. Ele vive debaixo de direção de Deus, exaltação de Deus. Quem vive debaixo desse princípio, ele é abençoado por Deus e vive uma vida cheia e repleta de autoridade, poderosamente cumprindo o propósito que Deus tem na sua vida. Você quer ser abençoado, você quer fluir no seu ministério, você quer fluir na sua empresa, quer fluir? Começa a partir de hoje a honrar, começa a partir de hoje a reconhecer as pessoas que estão em evidência de autoridade. Submete, obedece, honra, fale. Não vou falar não, senão as pessoas vão falar o quê? Vão ficar falando, puxando saco. Irmão, você sabe o que é puxar saco de uma pessoa? Pode dizer? Pode dizer que a nega popular puxa saco? Puxa saco, a pessoa está errada, está falando que é certo, a pessoa não é uma coisa, fala que é, isso é puxa saco. É mentir. Interessado em alguma coisa, isso é puxa saco. Agora fazer o que é, a pessoa é autoridade, ela é. Gostando ou não gostando, é. Quem é. Deve se honrar, respeitar, reverenciar e tratá-la como que é. E se, eu digo mais uma vez, cuidado, eu, por exemplo, quando eu ouço e eu vejo alguém tocando, não uma coisa que eu fiz e não gostou, mas quando toca na minha pessoa, eu corro o quarto. Deus tem misericórdia. Tem misericórdia. Não, principalmente com alguém que eu gosto. Deus, não, meu pai, não. Meu Senhor, não, Senhor. Não, o que é não? Não tem que não. Não vou o que é isso. Deixa pra lá. É como Moisés. Deixa pra lá. Não, para, deixa falar. Besteira é Vivian, deixa pra lá. Porque tá com raiva. Mas, irmão, não se meta não. Aí depois você vê, porque o resto da vida é uma vida miserável. Que não tem jeito, não tem oração que resolve. Nada resolve, porque nada resolve. Amém, queridos? Amém! Guarde a palavra no coração. É ruim, é difícil ouvir sobre isso, mas eu aprendi isso e eu corri atrás disso, irmão. Depois que descobri isso aqui, eu corri atrás. Eu procurei no meu livro de jovens pedir perdão e agradeci por aquele livro de jovens. Eu procurei meus pastores anteriores, fui lá e reconheci: meu pastor, me perdoe. Naquela época eu era jovem, eu nem sabia o que era, pastor, me perdoe, Senhor, misericórdia, Senhor, já é de graça. Ó, o Senhor é uma bênção, pastor. Eu procurei todo mundo, irmão. Todo mundo que me abençoou, todo mundo que me exaltou, que me levantou, eu corri, fui lá e abençoei, honrei e agradeci e reconheci. E depois que eu falei: oh, meu Deus. Porque o abençoado sou eu que não faço isso. Vivo debaixo de provisão, debaixo de porta aberta, debaixo do amor de Deus, porque é uma palavra de vida, provisão, prosperidade, vida abundante para quem vive debaixo desta honra. Deixa eu falar, faz o que quiser, faça a sua parte. E eu também. Ultimamente eu tenho aprendido devagarzinho, porque não é fácil não. Honrar os irmãos, honrar outro, falando de alguma forma, dinheiro. Porque o Senhor não vai palavra não, é com dinheiro, é com presente, é com palavra, é com ação, em público, é com homenagens, é com honra, reconheça. É verdade? Não é não? Não fala não, é porque sabe. É verdade? Ele é a autoridade? Ele fez algo, fala, honra. Amém? Deus abençoe em Jesus. Amém, queridos? É tempo de imersão. Estamos vivendo esses dias de imergirmos, sermos imersos ao conhecimento, ao conhecimento. Então diz que o tolo despreza o conhecimento. Então nós já estamos um passo adiante. Sábios, eles ouvem a correção e obedecem. Tá bom? Então eu quis honrar o nosso pastor Moisés, porque ele é uma grande autoridade nesse assunto, e eu quis, quando eu peguei esses princípios, quando Deus tocou em meu coração para fazer uma campanha, a princípio era para
fazermos um estudo. Eu queria um estudo porque é algo profundo. Depois a gente volta nas quarta-feiras de novo para isso ficar bem frisado em tua mente, né? E quando eu vi o princípio de honra, eu falei, não tem outra pessoa, vai ser o pastor Moisés. Foi o único que eu escolhi, o resto foi aleatório, né? Quando a gente foi fazendo a seleção, foi caindo em cada um, mas o princípio da honra foi intencional, né? Eu escolhi, eu falei, não, o pastor Moisés, não tem ninguém melhor para falar sobre isso. Então eu quis trazer ele aqui para falar sobre este assunto, porque ele é autoridade nisso, tá bom? E assim, como eu disse, os princípios não é de uma hora para outra que a gente vai colocando tudo em prática, porque é muita coisa. Já pensou? Nós aprendemos de uma forma, viemos fazendo de uma forma errada há muito tempo. Então não é da noite para o dia que a gente vai conseguir colocar tudo isso em prática. É dia por dia. Ah, pastora, eu errei hoje eu caí, hoje, né, descumpri. Mas volta de onde você descumpriu, volte do ponto que você caiu. Ah, vou voltar no zero. Não se volta no zero, porque a tua história é aprendizado, a tua história te ensinou algo. Por isso que as pessoas estão errando, estão dizendo, eu vou começar do zero. Não começa do zero, começa do ponto que você caiu. Começa do ponto que você errou. Começa do ponto que você descumpriu. Porque o resto vai ficar como lição. Não é assim? Vai ficar como lição, te ensinou algo que você aprendeu. Que você fica sempre voltando a ponto zero, você nunca chega. Então errou ou descumpriu hoje. Vai fazendo até isso virar uma rotina. Quando virar uma rotina, você vai fazer já de forma natural. Não vai pesar tanto, não vai doer tanto, não vai ser sacrifício. A princípio vai ser sacrifício, porque você está saindo da tua rotina normal. Que era desonrar, não. Mas a partir eu ouvir a palavra, eu vou começar a honrar. Aí começa a fazer, chega uma hora ou outra, você vai cair, mas você torna a voltar para o ponto de novo. A maturidade, todos os princípios que estão sendo ensinados, vai ser da mesma forma. Vai chegar dias que você vai descobrir, vai chegar dias que você não vai conseguir colocar em prática. Mas não deixa para lá, vou deixar para lá porque eu não consigo. Não, você consegue. Você consegue. Você quer ter uma vida boa, próspera, de prosperidade, de paz, então coloque em prática. Vai indo, fazendo de propósito. É de forma intencional. Você viu que você não é bem lá para honrar, então faça de forma intencional, para que isso vire uma rotina. E depois isso fazer parte da tua vida. Quando você vê naturalmente, você é uma pessoa que honra e recebe os benefícios do princípio da honra. Tá bom? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu ficaria aqui até de madrugada, porque eu sou amante de ouvir a palavra de Deus, dos ensinos. Então por isso eu quero trazer isso para o ciclo de oração. Tá bom? Vamos fazer o ciclo, vamos orar, porque nós temos ainda muita